Muito bom. Ô, Dai, agora conta pra gente, assim, primeira coisa, quando você entrou na mentoria, você tinha esse valor disponível da mentoria? Ou você decidiu assim, eu vou investir em mim porque eu acredito que o que ele está me dizendo é verdade, né? Eu vou ter o apoio de todo mundo? Não, eu acreditei e fui. Como é que foi isso? Não, eu não tinha o valor disponível e eu também acreditava que eu não tinha tempo, né? Porque como eu falei na minha apresentação, sou mãe de 3 filhos, sou esposa, né? Auxilio meu esposo na empresa dele também. E eu acreditava que eu não iria dar conta, né? Talvez eu entrei nessa possibilidade que talvez eu não iria dar conta, porque eu tinha, era uma crença, né? Era uma crença que eu tinha tanto do dinheiro quanto do tempo. E as duas coisas foram quebradas ali dentro da mentoria, porque eu entendi que não tenho dinheiro e não tenho tempo são objeções do nosso próprio inconsciente, né? Tentando nos sabotar. E quando eu dei esse passo, quando o Temi mostrou as possibilidades, eu realmente senti que eu merecia estar num ambiente, né, que pudesse me levar para um próximo nível. Lá dentro eu entendi tudo isso, né? Que essas coisas são só ilusões da nossa mente, porque a gente pode tudo, a gente pode qualquer coisa que a gente se propõe, qualquer coisa que a gente imagina, né? Exato. E esse é o resultado, né? Estou super feliz, estou super Muito bom. contente aí com a minha trajetória, né? Cada dia mais próspera e podendo levar isso também para mais pessoas. Ô, Dai, então me conta uma coisa. Você me disse que você faturava ali em torno de 3.200, correto? Era isso mesmo? 3.200? Você tinha chegado a 3.900 por mês antes de entrar na mentoria. Foi isso? Oscilava muito, né? Oscilava muito. Tinha meses que tinha um valor um pouquinho melhor, tinha meses que já era bem mais fraco. Por quê? Porque eu dependia de indicação, né? Eu não Você não tinha tinha esse estratégia, movimento, então esse você... método, né? Que eu aprendi lá dentro da mentoria Fluxo com o Temir. Então, eu ficava sempre na dependência externa, né? Então, Entendi. variava muito, né? E você já tinha chegado, o máximo que você tinha chegado era quanto ali em faturamento, assim? Em uma média de faturamento que você chegava? 3.200 foi o máximo que eu faturei, né, na minha trajetória. E no mês melhor, assim, no mês que realmente eu precisava trabalhar muito, 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 muito mesmo, né? E quantos clientes Então, mais ou menos, desculpa, quantos clientes mais ou menos você precisava para chegar a esse faturamento? Quanto você cobrava por cada cliente e qual a média de clientes você precisava ter no mês para ter aquele faturamento? Então, Temir, eu fazia um movimento de grupos, né? E aí fazia vários grupos de várias coisas. Ali tinha, às vezes, em cada grupo, 25 mulheres, né, que eu atendia. Fora os atendimentos ali individuais, que eu não sei te precisar o número, tá? Mas era bastante demanda que eu tinha que dar conta. E muitas vezes, nessa época, era bem cansativo e pesado. Tanto é que eu tinha essa noção de que talvez eu não Porque conseguiria agregar mais alguma coisa na minha rotina, né? Porque realmente era cansativo, né? Porque... a estratégia que eu tinha antes não era tão eficiente, não só para mim quanto faturamento, mas depois eu fui perceber que não era eficiente na transformação, né, daquele das cliente. clientes, que é o mais importante, né? Na E você verdade, é o mais aprendeu isso importante. também dentro da mentoria, além dessa processo de venda que a gente vai falar. Mas você falou assim, eu percebi que também no processo de transformação da cliente não funcionava tão bem. Isso, essa percepção, esse aprendizado você teve dentro da mentoria? Sim, com certeza, com certeza. O método, ele é completo, né? Ele traz uma visão não somente de vendas, né? Mas também da transformação, que gera uma transformação, né? Porque precisa de um tempo, precisa, né, de espaço, de tempo entre atendimento e outro, né? Então, são vários detalhes ali que eu fui colocando em prática e que eu vi que me beneficiou, né? Mas beneficiou também o cliente, né? Que realmente, a partir daí, as transformações, né? Foram muito, muito maiores, né? Os depoimentos, as pessoas comentando comigo, né? Pessoas que já estão comigo desde o início, realmente experienciaram, né? Realmente aprovaram e aí eu entendi que realmente o método estava validado, né? Na Muito minha bom. vida aqui. E esse é um erro que muitas terapeutas cometem, assim, eu não vou entrar na mentoria, ou eu não vou fazer um processo, porque eu já não estou dando conta disso aqui. Mas é justamente o contrário, né, Dai? A gente mudou totalmente a sua estrutura, a sua entrega. Realmente, porque como é que você fazia? Ah, eu recebo 3.200, eu quero receber 10, então eu vou ter que trabalhar mais, 3 vezes mais para poder chegar a esse valor. Essa conta que você fazia e aí te assustava, né? E aí quando você chegou lá dentro da mentoria, o que que aconteceu? Aconteceu que eu entendi que existiam algumas formas de fazer diferente do que quando a gente faz a formação, a gente sai apenas com a forma de aplicar, né? E não de gerenciar internamente o nosso tempo e essa transformação. E a partir do momento que eu aprendi a fazer o meu método autoral, eu peguei todas as minhas técnicas, tudo que não poderia faltar dentro da mentoria, e hoje, inclusive, eu ensino isso para as minhas mentoradas, né? A entender o que tem de melhor, porque a gente aprende tanta coisa nessa jornada, né, Temir, que muitas vezes muitas técnicas importantes ficam esquecidas. E dentro do método a gente resgata tudo isso. Então eu comecei a colocar na mesa tudo que eu sabia fazer e tudo que eu fazia de melhor. Então eu me transformei numa especialista, de generalista, de uma terapeuta generalista, eu passei a ser uma terapeuta especialista.
Hoje, eu sou uma terapeuta especialista em prosperidade, em negócios. Então, isso também partiu do meu autoconhecimento, de eu ter que olhar para dentro. E isso me curou muito, 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 muito. Então, o método ele é eficiente para você vender mais, transformar mais, mas também tem uma transformação interna muito eficiente dentro desse processo. Uma coisa que vale a pena a gente trazer, porque tem alguns métodos aí no mercado que eles te ensinam a vender. Mas se você não tem um bom serviço, um bom produto, né, Dai, não adianta você ficar batendo, batendo, aí você acha que o problema é o seu serviço. E o que que você faz? Você abaixa mais o preço. As pessoas não querem, porque você está falando da mesma coisa. E aí, assim, por diante, é o momento que você desiste. Antes, Dai, você vendia ferramentas e técnicas, não é isso? Isso. E qual era o Porque, valor? Pode falar. na verdade, eu entendi algo que virou o meu jogo, que não é sobre preço, é sobre valor. Então, hoje, é o valor que eu gero na vida das pessoas. E também algo que faz muito sentido para mim é que as pessoas merecem algo muito, muito bom. Então, elas merecem que elas mesmas aprendam a se valorizar, tendo um valor de troca equivalente. Muito bom, Dai. E aí, você saiu, hoje, antes de entrar na mentoria, qual era o valor da sua sessão? R$ 97. Muito bom. Hoje você vende sessão avulsa, Dai? Não. Somente Hoje, processo terapêutico. e hoje, quanto que está o seu processo terapêutico? 3.250. Uau! Gente, vocês têm noção do que é isso? A Dai saiu de uma sessão de R$ 97 para um processo terapêutico de 3.250. Em um cliente que ela faz, que ela fecha, ela consegue o que ela conseguia um mês antes. Vocês têm noção do que é isso? Então, isso que é o poder do método, de ter uma metodologia. E aí eu estou fazendo isso aqui para vocês entenderem que não é sobre ferramentas. Né? Então a Dai vendia R$ 97 a ferramenta dela. Hoje ela vende 3.250. Dai, hoje o que, que pesa mais? Hoje o que, que aparece mais? O seu método ou as ferramentas? As pessoas se procuram mais pelo seu método ou pelas suas ferramentas? Com certeza pelo método, né? As ferramentas, as pessoas não entendem muito bem do que se trata, né? E elas também nem precisam entender, porque nós somos, né, a pessoa especialista ali. Então, a gente entende que a gente precisa focar na transformação do nosso cliente, do nosso mentorado, né? E as ferramentas são a base, como qualquer outra profissão, né? Se o pedreiro for fazer lá a nossa casa, a gente não vai perguntar para ele quais são as ferramentas, qual é a marca da ferramenta que ele vai usar, né? Então, isso é algo genérico, a gente vê mais a questão do total que a gente pode oferecer, né? Da transformação, né? Realmente do resultado. E aí, Dai, os seus grupos, ali você cobrava em média quanto por pessoa nos grupos? R$ 39,90. R$ 39,90, gente. Imagina ela chegar a 3.200. Dai, é, a gente vai voltar a esse assunto, mas assim, hoje você trabalha só com individual ou você trabalha com grupos também? Grupo também. Também dentro da Ho- mentoria, aprendi, né? Com você, né? Com toda a estrutura da mentoria lá, que a gente pode avançar, né? É um nível que a gente passa a avançar a partir do momento que a agenda já está um pouquinho mais lotada, para a gente não se sobrecarregar e também para que a gente possa atender, né, o maior número de pessoas possível. A gente entrou aí com um processo de grupo, né? De mentoria em grupo, em que a gente forma essa egrégora maravilhosa, passa muito conhecimento, traz um processo terapêutico muito eficiente também, né? E que dá acesso, né, muitas vezes a pessoa que não tem a possibilidade de fazer o processo terapêutico individual, ele tem essa possibilidade de ter como uma porta de entrada, né, para os processos terapêuticos, né, Temir? Isso. E a Dai entendeu uma coisa, gente, que é muito importante. Por que que você está sobrecarregada? Porque tudo depende de você. A Dai criou um método. Quando você cria um método, você começa a se tornar mais independente. Você consegue, né, Dai, escalar e não fica tão dependente de você. Porque quando você cria um método, você vai focar no seu método. Então você consegue escalar. E é isso que a Dai está fazendo. Então a Dai saiu. Ela vendia grupos de R$ 39. Hoje, o seu trabalho em grupo, quanto que custa, Dai? R$ 997. Uau, gente, quase 30 vezes mais. E Dai, me conta uma coisa: as pessoas que pagam hoje esses 997, em relação aos que pagavam 39, elas reclamam, elas acham que tá caro? Não, não acham que está caro. Não recebo tantas reclamações quanto em relação, né, aos grupos que eu fazia, aquela estratégia, né, de grupos e tal, né? É bem diferenciado o trabalho, né? Porque a gente também já leva uma outra mentalidade, né? Então, até mesmo o valor já diz muita coisa, né? Quando eu cobro R$ 39,90, eu vou entregar pouco. Quando eu ofereço algo de R$ 997, também a pessoa já entende, né? Que eu sou uma profissional séria, né? Eu não tô ali para brincadeira. Então, traz essa autoridade, né? O valor, claro, obviamente que a gente cuida muito com o processo, cuida muito com a entrega, né? Uma entrega realmente premium, uma entrega realmente muito bem pensada, bem estruturada, né? O trabalho que eu faço é de muita qualidade. E realmente, se eu for ver, é barato, R$ 997. Hoje eu Olha entendo aí, gente.
ela já chegou no nível de mentalidade, que é uma das coisas que a gente trabalha, que é, tá barato. Ô, Dai, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, no mercado, está muito em alta falar sobre high ticket, e aí, né, quando é mulher, a pessoa fala, você tem que pegar uma taça, você tem que se arrumar toda, e aí você aumenta o seu valor. É isso que você aprende lá dentro da mentoria para aumentar o seu valor? Não, não, vai muito além, né, disso, né, vai muito além disso. A metodologia é algo que traz realmente, né, uma nova mentalidade sobre a entrega, né, e o valor de troca é parte desse processo, né, Temir? Não é apenas um detalhe que vai fazer a diferença, né, é o nosso desejo de levar o melhor, né, uma mentalidade diferente, uma entrega diferente, e principalmente o método de trabalho que nos leva, né, a ter essa possibilidade realmente de cobrar mais por isso e entregar também uma transformação bem mais eficiente. Diagnóstico.